Capítulo 2 da acusação. Artigo 19. Recebida a denúncia, será lida no expediente da sessão seguinte e despachada a uma comissão especial eleita, da qual participem, observada a respectiva proporção, representante de todos os partidos para opinar sobre a mesma. Artigo 20. A comissão a que alude o artigo anterior se reunirá dentro de 48 horas e, depois de eleger seu presidente e relator, emitirá parecer, dentro do prazo de 10 dias, sobre se a denúncia deve ser ou não julgada objeto de deliberação. Dentro desse período, poderá a comissão proceder às diligências que julgar necessárias ao esclarecimento da denúncia. Parágrafo 1º. O parecer da comissão especial será lido no expediente da sessão da Câmara dos Deputados e publicado integralmente no Diário do Congresso Nacional e em avulsos, juntamente com a denúncia, devendo as publicações ser distribuídas a todos os deputados. Parágrafo 2º. 48 horas após a publicação oficial do parecer da comissão especial, será o mesmo incluído em primeiro lugar na ordem do dia da Câmara dos Deputados para uma discussão única. Artigo 21. 5 representantes de cada partido poderão falar durante 1 hora sobre o parecer, ressalvado ao relator da comissão especial o direito de responder a cada um. Artigo 22. Encerrada a discussão do parecer e submetido o mesmo à votação nominal, será a denúncia com os documentos que a instruam arquivada, se não for considerada objeto de deliberação. No caso contrário, será remetida, por cópia autêntica, ao denunciado, que terá o prazo de 20 dias para contestá-la e indicar os meios de prova com que pretenda demonstrar a verdade do alegado. Parágrafo 1º. Findo esse prazo e com ou sem a contestação, a comissão especial determinará as diligências requeridas, ou que julgar convenientes, e realizará as sessões necessárias para a tomada do depoimento das testemunhas de ambas as partes, podendo ouvir o denunciante e o denunciado, que poderá assistir pessoalmente ou por seu procurador a todas as audiências e diligências realizadas pela comissão, interrogando e contestando as testemunhas e requerendo a reinquirição ou acariação das mesmas. Parágrafo 2º. Findas essas diligências, a comissão especial proferirá, no prazo de 10 dias, parecer sobre a procedência ou improcedência da denúncia. Parágrafo 3º. Publicado e distribuído esse parecer, na forma do parágrafo 1º do artigo 20, será o mesmo incluído na ordem do dia da sessão imediata para ser submetido a 2 discussões, com interregno de 48 horas entre uma e outra. Parágrafo 4º. Nas discussões do parecer sobre a procedência ou improcedência da denúncia, cada representante de partido poderá falar uma só vez e durante 1 hora, ficando as questões de ordem subordinadas ao disposto no parágrafo 2º do artigo 20. Artigo 23. Encerrada a discussão do parecer, será o mesmo submetido à votação nominal, não sendo permitidas, então, questões de ordem, nem encaminhamento de votação. Parágrafo 1º. Se da aprovação do parecer resultar a procedência da denúncia, considerar-se-á decretada a acusação pela Câmara dos Deputados. Parágrafo 2º. Decretada a acusação, será o denunciado intimado imediatamente
pela mesa da Câmara dos Deputados, por intermédio do primeiro secretário. Parágrafo 3º. Se o denunciado estiver ausente do Distrito Federal e sua intimação será solicitada pela mesa da Câmara dos Deputados ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado em que ele se encontrar. Parágrafo 4º. A Câmara dos Deputados elegerá uma comissão de 3 membros para acompanhar o julgamento do acusado. Parágrafo 5º. São efeitos imediatos ao decreto da acusação do Presidente da República ou de Ministro de Estado a suspensão do exercício das funções do acusado e da metade do subsídio ou do vencimento até sentença final. Parágrafo 6º. Conforme se trate da acusação de crime comum ou de responsabilidade, o processo será enviado ao Supremo Tribunal Federal ou ao Senado Federal. Capítulo 3 do Julgamento. Artigo 24. Recebido no Senado o decreto de acusação, com o processo enviado pela Câmara dos Deputados e apresentado o libelo pela comissão acusadora, remeterá o presidente cópia de tudo ao acusado, que na mesma ocasião e nos termos dos parágrafos 2º e 3º do artigo 23, será notificado para comparecer em dia prefixado perante o Senado. Parágrafo único. Ao presidente do Supremo Tribunal Federal enviar-se-á o processo em original, com a comunicação do dia designado para o julgamento. Artigo 25. O acusado comparecerá por si ou pelos seus advogados, podendo ainda oferecer novos meios de prova. Artigo 26. No caso de revelia, marcará o presidente novo dia para o julgamento e nomeará para a defesa do acusado um advogado, a quem se facultará o exame de todas as peças de acusação. Artigo 27. No dia aprazado para o julgamento, presentes o acusado, seus advogados ou o defensor nomeado à sua revelia e a comissão acusadora, o presidente do Supremo Tribunal Federal, abrindo a sessão, mandará ler o processo preparatório, o libelo e os artigos de defesa. Em seguida, inquirirá as testemunhas, que deverão depor publicamente e fora da presença umas das outras. Artigo 28. Qualquer membro da comissão acusadora ou do Senado, e bem assim o acusado ou seus advogados, poderão requerer que se façam às testemunhas perguntas que julgarem necessárias. Parágrafo único. A comissão acusadora ou o acusado ou seus advogados poderão contestar ou arguir as testemunhas sem, contudo, interrompê-las e requerer a acariação. Artigo 29. Realizar-se-á a seguir o debate verbal entre a comissão acusadora e o acusado, ou os seus advogados, pelo prazo que o presidente fixar, e que não poderá exceder de 2 horas. Artigo 30. Findos os debates orais e retiradas as partes, abrir-se-á discussão sobre o objeto da acusação. Artigo 31. Encerrada a discussão, o presidente do Supremo Tribunal Federal fará relatório resumido da denúncia e das provas da acusação e da defesa e submeterá à votação nominal dos senadores o julgamento. Artigo 32. Se o julgamento for absolutório, produzirá, desde logo, todos os efeitos a favor do acusado. Artigo 33. No caso de condenação, o Senado, por iniciativa do presidente, fixará o prazo de inabilitação do condenado para o exercício de qualquer função pública e, no caso de haver crime comum, deliberará ainda sobre se o presidente o deverá submeter
à justiça ordinária, independentemente da ação de qualquer interessado. Artigo 34. Proferida a sentença condenatória, o acusado estará ipso facto destituído do cargo.